Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares e nas nossas vidas. Continuamos ainda com as portas da casa fechada, mas os corações abertos, com a espiritualidade trabalhando muito mais, mas muito mais do que nós possamos imaginar, meus irmãos. E as portas fechadas não significa que a espiritualidade não possa passar pela porta. Vocês podem fechar a casa toda, que vocês podem ter certeza. Se vocês precisarem de uma ajuda, se vocês estiverem precisando de uma assistência, ou se a espiritualidade entender que deve estar ao lado de cada um de nós, ela vai entrar com tudo trancado, porque eles não precisam abrir a porta. As portas deles são abertas por Deus, e por isso que as construções, as edificações materiais não impedem em nada o socorro e a assistência. Vamos então, meus irmãos, ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: esperar em Cristo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar no Cristo e aguardar nele, mas que dizer da angústia da alma atormentada, no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com Jesus tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza de conhecimento da vida, entre aspas, sem confundir com uma vida, entre aspas. Existir não é viajar da zona da infância com escala pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem, tanto como os da morte, interpretada erroneamente como sendo o fim daquilo que não pode desaparecer. É indispensável, portanto, esperar o Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é um repouso, e sim uma confiança no trabalho incessante. Bom, meus irmãos, nos traz aí, nós vemos aí em várias crenças, e a gente respeita a todos, que todos aqueles que amam o próximo, que se dedicam ao bem, à caridade, são filhos de Deus, são religiões respeitosas, e nós temos sim esse respeito. Mas muitos ficam esperando o Cristo voltar. O Cristo vai voltar, mas ele já está entre nós, ele já voltou há muito. Aliás, ele nem foi embora. Ele foi embora no corpo físico, que pereceu como o nosso também, mas ele não foi nem embora. Estão esperando voltar? Ah, meus irmãos, então vocês vão esperar muito, porque ele já está aqui, só que os nossos olhos da carne ainda não enxergam, e nós queremos enxergar com os olhos da carne, e eles ainda não têm essa capacidade. Mas nós somos espíritos eternos, como a nossa mensagem diz. Nós não estamos limitados a esse pequeno estado aqui nesse planeta. Viemos da pátria espiritual e é lá que é a nossa morada. Por isso Jesus nos ensinou, a casa do Pai tem várias moradas. Então a nossa casa não é aqui. Nós estamos de passagem por aqui. Então não vamos esperar o Cristo chegar não, que ele já chegou. Fale com ele, converse com ele.
Ele está ouvindo todos nós quando aquele pedido, aquela oração, aquele sentimento de angústia e de pedido de socorro vem do fundo do coração. Ali Ele lá estará, do nosso lado. Ou, mas nós queremos o Cristo. Mas e quantos necessitados tem? Por isso Ele, quando não pode estar presente, Ele envia os seus mensageiros. E é por isso que aprendemos que não estamos sós nunca. Todas as vezes que estivermos, especialmente em agonia, em desespero, em dor e sofrimento, vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus, o médico de todos os médicos. E com certeza, a misericórdia de Deus vai permitir que os seus mensageiros estejam do nosso lado, nos fortalecendo a fé, nos encorajando para a luta e nos dando a certeza de que tudo passa. Os momentos difíceis também vão passar. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer ao Pai. Obrigado, Pai, por esse dia que passamos e que vencemos, com dificuldades ou sem elas, mas chegamos à noite e temos ainda a alegria de saber que Deus vai nos proporcionar um amanhecer novo, um novo porvir, com novas oportunidades, com renovação das nossas esperanças. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, na casa de Deus, para levarmos um pouquinho da palavra, um pouquinho do que Deus nos proporciona de bem e de assistência e de socorro e de amparo. Obrigado, Jesus, o nosso mestre, o nosso governador do planeta Terra, o médico dos médicos, por estar conosco reunidos aqui. Obrigado, Germano, por tanto tempo e tantos anos de dedicação a essa casa. E obrigado à espiritualidade amiga, que se dedica incansavelmente em benefício de todos nós, que somos ainda muito imperfeitos, que somos ainda enfermos muito mais da alma do que do corpo. Obrigado, meus irmãos, por toda a dedicação e que Deus os ampare. Pedir a espiritualidade amiga que possa, nesse momento, intuir, amparar, inspirar o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que precisamos ouvir, que nos fortalece, que nos esclarece, que nos mostra que dias melhores sempre virão. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Hoje o nosso estudo é o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Hoje, diante de tantas situações, nós precisamos ponderar nossas palavras, ponderar o que podemos falar com o outro, né? Com conhecidos já é um desafio, imagine com desconhecidos, né? Hoje nós vivemos em ataques através de redes sociais, né? Ou coisa no dia a dia, de uma pessoa que pisa no seu pé, você tem que pedir desculpas ou pelo menos esperar que a pessoa peça desculpas e não. Então a gente tem que ter esse ensinamento que o Cristo nos passa, né? Ser brando e pacífico, sermos dóceis, gentis, né? E ter muita tranquilidade para nós levarmos nos nossos desafios diários. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 5 e o versículo 9. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade, como também da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus,
era um termo desdenhoso que significa homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Essa palavra, né, como falado agora, era raca, era entre os hebreus. E que toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre elas a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Como aqui se fala, através de toda palavra que possa se revestir da gravidade, da grosseria, da ignorância, né, nós devemos nos deter em poder passar essa ignorância para os outros, né? A nossa cólera, a nossa raiva, né? Porque a cólera é o nosso impulso diante das situações, é o nosso impulso de raiva, é o nosso agir sem pensar. Então, todos esses sentimentos são contrários à lei de amor, à lei de Deus, né? Quando Jesus encontrou aqueles que eram os chamados, que eram os doutores da lei, né? Que eram daqueles que não seguiam o ensinamento do Cristo, que vieram a tentá-lo, a prová-lo, né? Como o caso da adúltera, que deveria ser apedrejada na rua pelo seu ato, como outros profetas que eles iriam contradizer o que o Cristo vinha pregado, porque ainda se viam presos ao Antigo Testamento, né? Que era uma lei diferente para os homens daquela época, que era necessário o aprendizado dos irmãos daquela época serem ensinados através do profeta, que eram as leis mais severas de Deus, né? Que eram através de lutas, de guerras, mas que era necessário para aquele momento, para aquela evolução daquele povo. E infelizmente hoje nós ainda temos muito dos povos do Antigo Testamento que ainda seguem muito o ritual do Antigo Testamento, a ferro e fogo, né? A olho por olho e dente por dente. E não se tipifica, não segue o exemplo de Jesus, que é no Novo Testamento. Deus veio para provar a sua existência, Jesus veio para reforçar a existência de Deus, o amor e a caridade, reforçar as leis de Deus é que nós devemos seguir. Então Jesus Cristo nos demonstrou isso como? Sendo paciente com os outros, né? Perdoando os erros de outras pessoas, para que a gente também possa pôr no lugar da outra pessoa. Perdoando as ofensas, refletindo, né? Tomando cuidado tendo a brandura, a moderação, a mansuetude das palavras, da forma de que nós podemos tratar o outro de acordo com as suas atitudes. E uma palavra hoje que a gente se usa muito e a gente esquece é a empatia, né? Que a gente sempre também repete, se colocar no lugar do outro. Há situações difíceis, complicadas, que a gente nem se imagina estar no lugar do outro, né? Seja por um crime totalmente violento, abrupto, a gente não se imagina colocar no lugar do outro. Mas conforme a gente vai mudando e vai estudando e vai se atentando mais às palavras de Deus e colocá-las em prática no dia a dia, aos poucos, né? A gente não espera uma mudança de um dia para a noite, a gente está caminhando a cada dia. Da gente não pensar mais o contrário da lei de Deus. Eu já falei uma vez de mim, né? Que quando vi algum caso de violência, né? Alguma pessoa que está agindo fora da lei, causou assassinato e que infelizmente contribui com o tráfico de entorpecentes. Eu vi algum anúncio no jornal, CPF cancelado, mais um que morreu, mais um que não vai causar estrago na terra, né? Eu tinha esse pensamento, como vejo que muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Mas assim, graças a Deus, aos poucos, quando eu vejo uma notícia dessa, eu já não penso mais, graças a Deus morreu, né?
Menos um. Eu procurei pensar e hoje ainda continuo pensando assim, graças a Deus, que assim, poxa, infelizmente perdeu a vida, infelizmente ele não teve tempo de se recuperar nessa vida ainda para poder se beneficiar do perdão de Deus, né? Apesar de todas as crueldades que foram feitas ou que podiam ser feitas, ele não teve tempo de se cobrar, de se regenerar para poder amenizar o seu débito, né? Porque das perdas que ele causou, Deus é misericordioso sempre, tem o amor, mas que a gente, por mais que a gente peça perdão e se arrependa dos nossos atos, a gente terá que cumprir com os nossos débitos também. Então hoje eu não falo menos um, mas assim, infelizmente, um morreu, né? Um partiu dessa vida sem recuperar o seu débito. Então essa mudança de pensamento, de desejar a morte do outro, como se fosse algo fatídico e merecedor, né? A gente refletir, de mudar de pensamento. Ele morreu nesta vida, nesta terra, mas que mas os planos espirituais dele ainda continuam para Deus, né? Então a gente tem que mudar esse, e por mais que seja para mim o mínimo de que eu possa fazer para mudar um pouco, mas a minha atmosfera do meu pensamento, assim, não, é uma pessoa que eu não vou desejar o mal, né? Por mais das injúrias que a gente vê no dia a dia, na reportagem, em todos os meios, né, sociais, políticos, ou independente que seja, nós estamos no planeta, no mundo, onde todos estamos no mesmo barco, somos todos irmãos, só nos separam geograficamente ou social, mas a gente tem que caminhar para um mundo melhor, né? Então a gente tirar esse pensamento de morreu, foi merecido, para Deus ter misericórdia dessa alma e que ele consiga se regenerar e aceite, né, a ajuda dos irmãos espirituais quando for da sua passagem, né? Ou que desperte antes disso e que se entregue hoje para a lei dos homens e se converta dos seus erros para que não possa repeti-las. Isso que a gente pede. Então eu acredito que seja ser benevolente com a dor do outro, porque tem coisas que não tem como a gente se pôr no lugar do outro, mas a gente mudar um pensamento ruim de maldade para um que seja para amenizar aquele espírito, eu acredito que seja um bom caminho para a gente ir mudando aos poucos. Você tem só um detalhe que, para quem ainda pensa, né? Morto animal, morto veneno, né? O Evangelho fala sobre isso. Então, lê do engano quem pensa, esse morreu não vai fazer mais mal a ninguém. Bom, com corpo físico não, mas desencarnado a gente não enxerga mais. O inimigo encarnado, você observa, você às vezes até consegue se proteger dele. O inimigo desencarnado você não vê. Não. Exato. Então, se morto animal, morto veneno, está equivocado. Então, o melhor é que ele se corrigisse, né? Mas desejar que morra porque vai se livrar do problema, não vai. O problema só vai deixar de estar agindo aos nossos olhos e vai estar agindo sem que nós possamos enxergar. Sem que possamos, exato. O que queria dizer Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem um homem a necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não liga a estes últimos mais importância do que os primeiros. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Os tesouros do céu, né? A gente pode ter os tesouros do céu encarnado, né? Já na terra, os tesouros do céu. É porque equivocadamente, né, a gente estudando a doutrina espírita, e quando a gente fala de bens materiais, as nossas riquezas materiais, as nossas riquezas do céu, o nosso encontro com Deus, o encontro permanente com Jesus, diário, não estão apenas nos bens materiais. Sim, seria perfeito, né? Eu tenho saúde, toda a minha família tem saúde, temos provisões para poder sobreviver, nada nos falta de alimento, de vestuário, de educação. Seria uma vida perfeita, ninguém fica doente, seria perfeito.
Então hoje eu tendo essa vida, eu encontrei Deus. Agora o meu irmão, que não tem as mesmas condições de saúde, ou de provisões financeiras, ou de educação, ele não seja merecedor disso, por que hoje seria mais merecedor disso? O que a gente vê em alguns ensinamentos, que a riqueza de Deus, né, o encontro com Jesus está apenas na riqueza material, a qual buscam muitas pessoas a buscar primeiramente a riqueza material e esquece da riqueza espiritual. Porque você pode ter tudo isso, mas se você não tiver Deus no coração, o seu espírito vai ser vazio, digamos assim, né? O seu coração vazio. Então, a riqueza do céu que a gente busca é a palavra, é a sabedoria, é limpar o nosso coração de qualquer cólera, né? O ódio, a raiva, o ressentimento, o desejo de ajudar o outro, não apenas materialmente, né? Mas através da oração, da bondade, a gente poder passar, né? Passar por cima de certos problemas que depois, com o tempo, a gente vê, poxa, eu briguei, discuti à toa por isso, por um assunto que nem vale a pena, né? Então, essas são as riquezas que a gente tem, a sabedoria de Deus, os ensinamentos de Jesus. E a riqueza no céu, a gente pode ter essa riqueza aqui na terra. Lógico, sendo desafiador, né? Porque, como falei, da gente ter a calma, né? A calmaria, a bondade no nosso dia a dia, porque a gente pode entrar em paz. Mas a gente encontrar o irmão na rua que não esteja, né? Seja em qualquer situação, a gente até perca a minha graça, né? Posso falar, sai de casa bem, mas eu peguei o trânsito, aí a gente esquece da graça, esquece da paz, porque é um cortando, é um entrando sem ligar seta, é um motoqueiro que passa aí. Enfim, então a gente tem que se lembrar disso. Então é uma coisa que... gente, o exemplo, eu falo exemplo, mas no sentido de estudo, tá? Não sendo exemplo, porque o exemplo pra gente é só Jesus Cristo. Modelo e guia, exemplo, Jesus Cristo. Não se adora homem, não se adora mulher, não se adora... Não, exemplo, Jesus Cristo. Não tem um homem na terra que seja mais honesto, justo, fiel do que Jesus Cristo. Então não posso endeusar Gilvan, hoje está palestrando, Gilvan é um homem perfeito. Não, Cristiano, gente, eu estou aqui também como aprendiz, sou tão deficitário como todos nós, então a gente está aqui para estudar, para compartilhar. Eu estou aqui com minhas pernas tremendo, porque eu fico com medo de falar algo, mas eu estou aqui para aprender. Sempre falo com o Gilvan, se eu falar alguma besteira, me corrige na hora, porque a gente está aqui aprendendo. Então, se falar algo que seja equivocado, a gente está aqui para aprender, né? Então a gente está aqui não para dar o exemplo, mas para a gente dividir o exemplo, porque o primeiro a aprender sou eu, né? Porque eu leio, releio e é bom a gente aprender a estudar, porque quando a gente faz alguma coisa, causa um deslize, a gente já a consciência já vem, né? Porque a gente sabe que não pode fazer. Então por isso é importante a gente estudar. E hoje a gente caminhando, né, no mundo que a gente sempre está escutando ultimamente, né, no mundo de regeneração, a gente sair da terra, que é um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Então eu já ouvi assim, algumas pessoas que estão desencarnando porque elas não estão preparadas para o mundo de regeneração. Eu falei assim, gente, mas o mundo de regeneração ainda vai demorar um pouquinho. Ou você acha que hoje eu estou encarnado que eu mereço ficar no mundo de regeneração? A gente vai trabalhando a cada dia para isso, né? Estudando, mudando os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Mas o mundo de regeneração vai acontecer quando todos nós estivermos alinhados. Porque enquanto tiver 100 que estão caminhando bem e tiver 1000 que não estão, há um desequilíbrio aí. Então é algo que não é de 2021 para 2023, né? Como a gente vê algumas previsões que a gente não se deve dar tanta atenção a essas previsões, que a gente tem que se concentrar no Evangelho de Jesus, no estudo que a gente faz. E não acreditar em tudo que a gente vê, que a gente escuta, porque pode vir de maneira equivocada. Por isso é importante, e eu vou chegar nesse ponto, né, quem está acompanhando, mais uma vez eu repito, o livro do Estudo dos Médiuns, que alguns internautas fazem pergunta, por que nas casas espíritas a gente não vê o fenômeno, né, da mesa girante, dos móveis para lá e para cá? Porque a gente não consegue mais visualizar o espírito, materializar, como está nos estudos, nos livros?
Porque nós estamos na fase de educação, né? Na fase de aprendizado, porque todas essas experiências já foram dadas. No tempo, quando Kardec relatou nos livros, nos estudos, através das pesquisas, das observações com pessoas comprometidas e sérias, com os médiuns sérios da época, eram fenômenos para aquela época. Hoje nós temos todo esse material farto, coletado, produzido para a gente estudar. Então a gente tem que procurar a nossa fé dentro do nosso coração, não ir a um centro espírita para poder ver fenômenos, para achar que vai ver isso, vai aquilo. Se a gente não compreender que a nossa fé, que Deus está dentro da gente, do nosso coração, a gente se perde no caminho. Então a gente tem que estudar mais, procurar saber mais para não se deixar levar, por quê? Pelos falsos profetas, né? De todas as ordens. Então a gente, para não se deixar ser enganado pelo homem, porque as pessoas têm o dom da oratória, sabem falar bonito, cita a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas só Deus sabe o que se passa no coração. Então a gente tem que, sabendo as palavras, a gente saber, opa, isso não está legal, isso eu não vou levar para mim, né? Porque a gente não, porque senão a gente pega algumas coisas de um contexto, pega um contexto e bota em outro e que está fora daquele assunto. Mas como a gente fica perdido na palavra, a gente se deixa levar. Então é importante a gente manter o estudo e a disciplina da nossa doutrina espírita. A instrução dos espíritos. Eita, caiu. A instrução dos espíritos. Estejamos atentos e perceptíveis aos conselhos dos irmãos espirituais, que podem vir como um pensamento positivo, uma intuição ou uma solução de um problema. Essas instruções não estão condicionadas a vir apenas nos momentos de oração, em si em todos os nossos pensamentos, minuto a minuto. Né? O que é importante compartilhar o que eu vi, e é muito importante mesmo, é porque a gente... eu só pratico a minha mediunidade, todos nós somos médiuns, porque nós temos a nossa ligação com Deus, né? E é através do pensamento que nós temos a nossa mediunidade, o que a gente pede do fundo do nosso coração através de oração, ao nosso favor, ao favor de outros irmãos, é através do pensamento que nós temos que manter essa mediunidade, essa harmonia com os espíritos benfeitores em todos os momentos. Não apenas no momento que nós estamos em oração, não nos momentos que nós estamos em meditação, né? Não só naquele momento que nós estamos na casa espírita. A gente tem que praticar a mediunidade, que é o pensamento com o alto, a todo momento, a todo instante, né? E como a Regina sempre reforça aqui, cada vez que vier um pensamento negativo, a gente tem que substituir por um positivo. E é assim que a gente vai fazendo, é assim que a gente pratica a nossa mediunidade, né? A partir se a gente vê uma notícia que não é boa, que não seja bacana para a gente ou para a humanidade, a gente não desejar o mal para aquilo, para que aconteça, para que piore, mas a gente mudar esse pensamento e falar assim, meu Deus, tenha misericórdia, não, que isso não venha a acontecer, né? Então a gente tem que mudar o nosso pensamento, a nossa atitude, praticar essa mediunidade em todo minuto do dia. Isso é importante para a gente se manter sempre próximos dos espíritos benfeitores, né? A forma da gente se afastar daqueles espíritos que possam nos influenciar para o mal, né? Com más atitudes, com maus pensamentos, é a gente mudar os nossos pensamentos para o bem e atrair os bons. Essa é a forma que a gente possa fazer. Mas se a gente continuar pensando mal, estando negativo, ou xingando, ou esbravejando por alguma atitude de outro, né? Espraguejar, se essa palavra, a gente acaba atraindo os espíritos menos bons. Então a gente precisa trocar o pensamento para o bem para atrair os benfeitores ao nosso lado. Das instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes produz a afabilidade e a doçura. E essa benevolência é o quê? É a gente trocar aquele momento de raiva, de cólera, por uma oração, de tentar se pôr no lugar daquela pessoa, né? Muitas das vezes a gente, na tentativa de ajudar, a gente acaba sendo muito sincero e a pessoa não está preparada para aquilo, né?
Então a gente fala, a pessoa hoje usa o termo, não tem filtro, fala na cara, né? Mas a gente tem que respirar e pensar, não, vou me pôr no lugar daquela pessoa que hoje ela não está no momento de receber isso, né? Então é uma prática que a gente tem que fazer, que eu tenho que fazer, né? Então assim, que a gente não... é melhor dizer a verdade, ser transparente, sim, mas a gente tem que saber falar, né? E isso é a qualidade de ser dócil, de ter uma afabilidade, de se pôr no lugar daquele irmão naquela situação, né? Como a gente já ouviu, porque espírita gosta de sofrer, morreu, o espírita não entende, não é assim, né? Morreu, não dá valor à morte da pessoa que morreu ali, porque não, está melhor do que agora. Não é que gosta de sofrer, a gente estuda para manter, né, ter a sensibilidade daquele momento, mas de compreender aquele momento, né? Tem o desespero, tem a dor, nós somos seres humanos, né? Nós temos isso dentro do nosso coração, não é à toa. Se a gente tem um sentimento de piedade, de dor, de solidariedade, não é à toa, é um sentimento bom de Deus, né? O que a gente não pode se deixar levar isso por meses e meses e anos e ainda sentir a dor de um ente que faleceu há 10 anos, 5 anos, né? A gente precisa também viver, porque o nosso irmão que está do lado, que está no mundo espiritual, ele quer ver a gente bem, né? Então a gente não é gostar de sofrer, ou está sofrendo porque merece, está sofrendo porque escolheu isso. Não, mas de saber a razão por que a gente está passando por essa situação. Isso é através do estudo, do bom senso, da ética, da moralidade que tanto a nossa doutrina explica, né? A nossa mudança moral, a nossa reforma íntima nos faz compreender as dificuldades que a vida nos impõe. Seja para o nosso crescimento, seja para a nossa prova. A benevolência para com os seus semelhantes, frutos do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de se manifestar. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Ou seja, aqui, né? A educação e a frequentação do mundo. O homem pode ter o verniz dessas qualidades. Então é através do mundo corporal que a gente vai aprender a ser benevolente com o próximo, né? Primeiro, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. A gente não quer ser bem tratado, né? Tratar ao próximo como você gostaria de ser tratado. Então a gente sendo benevolente, logicamente que nem sempre todos estão preparados também para retribuir essa benevolência, mas a gente tem que fazer não pensando no retorno, mas que no fundo a gente sente um pouquinho que deveria ter um retorno daquele irmão, daquele amigo, né? Mas a gente tem que fazer e entregar para Deus, né? Eu fiz o que pude, né? Mas sem esperar nada em troca. Mas a gente tem que aprender a ser benevolente com a dor do outro. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Né? O mundo está cheio dessas criaturas, né? Que no dia a dia, né, a gente vê muitas situações, no dia a dia as pessoas, ou melhor, em frente às câmeras, na internet, né, as pessoas passam uma imagem angelical, mas fora isso, trata o secretário doméstico como um escravo, né? Não se dá aquele devido respeito, né? Não apenas as pessoas que ficam atrás das câmeras, né? Nós podemos nos colocar disso, né? Dentro, aqui no centro espírita ou em frente a outras pessoas na rua, a gente sorri para todo mundo, brinca, conversa. Mas e dentro de casa, entre quatro paredes? Como a gente trata? Tem uma mensagem, não sei se atribui ao Chico, né? Mas que dizia, trata a família dentro da sua casa como você trata as visitas. Né? Quando chega a visita, você não trata bem? Senta aí, quer um pouco d'água, quer um biscoitinho, quer um café? Mas quando a visita não está, vai fazer, quer água, vai pegar, né? Desculpa nada, né? Então a gente tem que tratar as visitas como a gente gostaria de ser tratado em casa e na família. Então a gente precisa tirar essa máscara, né? Como diz aqui a palavra, a máscara para o exterior de bondade, mas quando não tem ninguém vendo, né? Assim, só Deus sabe o que se passa no nosso coração. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade, que acabei de falar. Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana.
né? O que a gente vê no mundo aí, as pessoas que pregam a palavra de Jesus, pregam a palavra de Deus, pregam um bom exemplo, né? Cristiano, como eu falei, gente, a gente está no aprendizado. Se coloca dono da verdade, eu não estou aqui como dono da verdade, estou estudando com todos, aprendendo, tropeçando, caindo, levantando, mas a gente tem que ter a persistência da palavra, porque a caminhada, Jesus falou que seria fácil, né? É desafiador, mas a gente precisa seguir. Então, quando a gente espelha muito a imagem de um homem, né, como exemplo, e quando a gente vê alguns tropeços, a gente fica decepcionado. Tá vendo? Se nem a pessoa consegue continuar o que ela prega, o que ela ensina, por que eu vou fazer? E isso a gente não pode pensar. A gente tem que se espelhar no exemplo de Jesus e saber que todo ser humano é falho. Como eu sou falho, o ser humano também pode ser. Só que a gente tem que ficar atento em que a gente está falhando. Se haverá o perdão imediato de Deus, né? O perdão imediato daqueles que sofreram. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Porque não é permitido. Uma vez um amigo falou assim, Deus é misericórdia. A gente conversando numa situação de crime, né? Eu não sou da área da júri, mas como a gente dá opinião como sociedade, né? A gente se cobra isso. Mas assim, porque isso vai acontecer e depois a pessoa entrou para uma igreja e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas perante os homens, ele acredita-se que ele mudou, mas perante a Deus, só Deus sabe o que vai depois com ele, né? E meu amigo falou assim, mas Deus é misericordioso, tudo perdoa, tudo é amor. Sim. Mas seria justo uma pessoa que, vou colocar um exemplo, tirou a vida de 5 pessoas, ter uma justiça de Deus que é perfeita, para mesmo com aquele que foi preso porque roubou, sei lá, R$100, um pacote de biscoito? A justiça é a mesma? Não, a cada um o seu equilíbrio, a sua balança perante a justiça de Deus. Né? Não cabe a mim julgar, mesmo naquele momento a gente não estava julgando o ser humano, mas a atitude que ele estava fazendo. Então, a gente faz as coisas já confiando na misericórdia de Deus, mas a gente tem que saber das consequências que a gente vai colher quando a gente mais demora praticando o que não é bom visto aos olhos de Deus. A paciência. A paciência também é uma caridade e devemos praticar esta lei ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A prática da mediunidade está em exercitar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, a todo momento, não apenas nos dias de reunião mediúnica ou momento de oração, que eu me antecipei aqui, né, da nossa mediunidade, que é a nossa ligação com Deus, com os mentores espirituais. E a paciência, ela não é apenas que a gente fala, dê-me paciência, mais paciência. Eu vou pedir mais paciência se eu nem tenho paciência, né? E a paciência que a gente fala, não apenas do dia a dia, de um gesto que foi mal feito, de uma palavra que não foi proferida perfeitamente, né? Mas a gente ter paciência em esperar do que Deus prometeu na gente, né? A gente ter paciência conosco, né? De poder mudar do dia a dia. Como eu estou falando, assim, não dá pra gente mudar de um dia para o outro, né? De um ano para o outro. Mas aos pouquinhos a gente vai fazendo e a gente percebe atitudes simples. Eu sempre gosto de pensar em coisas simples para a gente mudando no dia a dia. Essa semana me fez lembrar de novo, era à noite, aqui próximo, e uma pessoa parou numa vaga para deficiente físico, vaga de estacionamento de deficiente físico. Tinha outras vagas, mas assim, custava ele colocar na do lado, porque eu olhei, mas não que fosse denunciar, não, mas eu só olhei, mesmo porque tinha vagas, mas assim, ele não precisava parar naquela vaga. Se tem a lei, é para ser cumprida, né? Então, se tem a lei dos homens que é não para parar naquela vaga que é exclusiva, não vamos parar, né? Então, assim, são coisas simples. Mesmo que não tenha ninguém naquele momento precisando da vaga, não, vamos parar numa vaga que é minha, não é exclusiva, né? Porque vai que apareça, que até uma vez eu dei esse exemplo de eu falar, naquele momento apareceu alguém depois, como é que você vai saber? Que precisava daquela vaga, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai mudando para a gente ir se acertando. E quando a gente monta, né, uma casa, né, uma construção se faz de tijolo a tijolo, né? Um passo de cada vez. Então, assim que a gente vai aprendendo e vai moldando os nossos pensamentos e a gente vai caminhando com Cristo. Aos poucos, sem pressa. Essa é a lei da caridade também, com a nossa paciência e a paciência de entender aos outros. A obediência e resignação. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual.
aumento do aspecto moral e do bom senso. Então, a nossa geração, aqui ele me diz, né, quando o livro foi montado, né, foi todo montado assim, no sentido de estruturado por Allan Kardec e os mentores espirituais, já naquela geração, né, no século XVIII, eu sempre me perco no século, tá, gente? Desculpa. Se eu já estou hoje no século XXII ou XXI ainda, mas século eu me perco. Né? Hoje eu não sei. De 1801, acho que já é 19. 19, né? 19. Então, assim, a vossa geração, né, já era atividade intelectual. Então, a nossa geração ainda é isso, da gente partir para o estudo, para a gente conhecer a verdade, para a gente se livrar do véu das falsas interpretações, né? A gente se livrar do véu daquelas interpretações que melhor convém a alguns e não a todos, né? Porque de umas interpretações que nos dizem a culpa que está acontecendo na sua vida é a culpa de A, B e C, mas nunca é sua. E quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê não, que a gente tem uma grande parcela de responsabilidade. Né? Isso acontece comigo, mas a responsabilidade é minha. Né? Semelhante atrai semelhante. O pensamento atrai aquilo que a gente deseja ou não. Então é importante a gente pensar o bom. Porque se a gente estiver pensando o pior, né? Se a gente sai na rua pensando no assalto, pode acontecer. Porque a gente está mentalizando tanto aquilo que pode acontecer. Então é importante a gente sair de casa e, meu Deus, me proteja, livrar-me de todo o mal e vamos que vamos, entendeu? Então pensar positivo, né? E orar e vigiar, prestar atenção, né? Também a gente pode sair andando, qualquer lugar, mas a gente tem que ficar atento. Mas assim, semelhante atrai semelhante. Então se hoje a gente tem que prestar atenção com quem a gente traz para o nosso lado e a gente querer ajudar e ser ajudado também. Então, através do estudo da nossa doutrina espírita, a gente consegue ver que a gente tem muita responsabilidade no que a gente pensa, no que a gente fala, no que a gente propõe ao outro, né? A gente tem que manter esse estudo, essa prática do nosso estudo. E com esse estudo a gente tem o aspecto moral e do bom senso. Como eu falei, como a coisa simples, assim, a vaga do estacionamento é uma coisa de bom senso. Poxa, a vaga ali está demarcada em azul, não é para mim. Então eu vou parar numa que é para mim. Né? Porque exatamente de deixar... E aos poucos a gente vai ensinando aos outros que, não, aquela vaga é exclusiva para quem tem que ser. Né? A prioridade é para quem tem que ser. É um momento que a gente tem que dar de pedir desculpas, de pedir licença, de não furar fila. São coisas simples, mas que a gente vai mudando no dia a dia. Isso a nossa doutrina ensina, que é o nosso aspecto moral que a gente vai, né? E a moralidade ver dizendo, não para ser no aspecto superior ao outro. Eu tenho moral, eu tenho mais superioridade que você. Não, mas era a forma de discernir. Né? Hoje nós temos a nossa... Como nós tivemos a lei de Moisés naquela época, que era inerente aos homens daquela época, hoje nós temos as nossas leis dos homens, que a gente vê, né, algumas brechas, algumas injustiças, e a gente vai adquirindo essa moralidade que tem coisas que a gente não aceita, não permite, mas infelizmente a gente não consegue mudar assim. Né? São aqueles que estão, os chamados doutores da lei, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que vão mudar. E se a gente tem essa lei, porque a gente merece passar por isso. Não aceitá-la totalmente ou não, é assim que tem que ser, mas que a gente já, moralmente, a gente já se sente... que, poxa, isso não deveria ser assim, deve se mudar. Né? Então, o aspecto moral a gente muda como ser humano e com sentimento de justiça em relação aos outros. A cólera. A cólera é o mesmo que sentimento violento frente a uma situação. É a ira, o discurso de ódio. A cólera nada auxilia, altera a saúde para a sua deficiência, né? A gente fica mais doente quando a gente tem esse sentimento de raiva, de ódio. Né? Quando a gente está discutindo, nosso coração acelera, a perna fica bamba, a pressão vai lá nas alturas, e essa cólera que nos deixa com a saúde mais abalada, né? E compromete a nossa vida. Né? Então, assim, a gente tem que respirar muito, é um exercício diário para todos nós, que a gente precisa respirar e não ter esse sentimento de cólera. Né? Hoje a gente vê tantas coisas pela TV, pela internet, que a gente fica chateado. Uma vez uma irmã até mesmo na rádio passando... que eu falo assim, né? Eu estou aqui para poder aprender, ter os desvios, e a gente vai tropeçando e aprendendo. Meu Deus, eu preciso aprender mais, eu preciso ler mais, eu preciso rezar mais, eu preciso...
E uma vez na rádio, foi na Rádio Rio de Janeiro, a nossa irmã falando, ontem eu vi uma notícia, mas eu fiquei revoltado. Aí eu pensei, poxa, se a nossa irmã está há tanto tempo na doutrina, ainda tem esse sentimento? Não é que eu falei assim, então eu também posso sentir essa... Não, eu não pensei assim, né? Graças a Deus. Então também eu posso ter esse sentimento, porque ela está há 30 anos e tem isso, então eu estou há 3 anos, graças a Deus, farei 3 anos daqui a pouquinho, Ivan. Acho que final desse mês que eu frequento essa casa, graças a Deus que eu conheci, graças a Deus o Espiritismo, me ajudando mais ainda a estar mais próximo de Jesus, graças a Deus. Então assim, eu não pensei, então eu também posso errar mais, porque ela está 30, não aprendeu, então estou a 3... Não pensei assim, mas assim, poxa, que bom, então assim, o meu tropeço é para eu aprender, mas não me deixar cair pelo vacilo, né? Aprender com isso, não me deixar levar mais vezes, né? Então quando a gente vê um sentimento, tem um sentimento de raiva, que a gente assiste algum noticiário de injustiça, de violência, e tem aquele discurso de ódio, né? Hoje nas redes sociais, infelizmente, virou uma terra de ódio. Porque se você não concorda com A, discorda de B e fica em cima do muro, né, digamos assim, quem concorda com A tem um ódio de B e vice-versa, e quem fica em cima do muro toma o ódio dos dois lados, que infelizmente hoje a gente tem uma ferramenta tão boa, né, que a gente, de poder conversar com os irmãos, né, estando distante através da rede social, da internet. Por mais que a gente tenha tantos bons ensinamentos, estudos, ensino à distância para as nossas crianças, para os adultos, a gente tem muito discurso de ódio, né? Então a gente tem que ter muita atenção nisso. Eu excluí minhas redes sociais, já tenho uns 2 anos, por causa disso, porque eu sentia raiva em coisas que eu vejo. Então assim, eu consegui me afastar um pouco disso porque eu não vejo mais. Você ficou sabendo disso? Eu não. Não assistiu? Não, nem li, graças a Deus. Porque eu já sabia o sentimento que eu poderia ter naquilo, né? Que a gente vê muita hipocrisia, muita falácia, muitas coisas que não agregam nada pra gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o discurso de ódio que a gente prega, né? E uma falsa palavra, uma interpretação errada, isso prejudica muitas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a cólera, com a raiva. E como é que a gente se livra de tudo isso com as instruções dos Espíritos, né? Através da raiva, da cólera, e a gente aprender a ter paciência, a doçura, a resignação, a obediência. Como é que a gente pode passar por isso tudo? Então, a instrução dos Espíritos e do ensinamento de Jesus é através da nossa reforma íntima. E a nossa reforma íntima, a gente vai caminhando para a atmosfera de regeneração, né? O nosso renascimento íntimo, a nossa mudança de sentimentos no coração. Mudar aquele sentimento de raiva pelo sentimento de misericórdia, de piedade, ter a indulgência, né, para com os outros. E através da oração e a vigilância dos nossos pensamentos. Né? A oração a todo instante, não apenas às 18 horas ou quando a gente estiver na casa espírita. Não, é a todo momento. Trocar aquele pensamento ruim, aquele pensamento de mau agouro, de maledicência, por um sentimento bom. Né? Tipo assim, um colega vacilou, né? Um termo vacilar no sentido... Vacilar no sentido de derrapou em alguma situação da vida. Derrapou, ele vai levar isso e isso. Ele pensa, poxa, que nosso irmão se reerga disso, né? Consiga observar o mal que ele fez a outros e que se restabeleça, que se arrependa. Então, a gente mudar os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos. O perdão das ofensas, também assim, através da paciência, com calma, não dá pra gente perdoar de um dia para o outro, né? Ontem, muito bom assim, aos poucos, né, que a nossa doutrina espírita não é como é a palavra? Não é o futuro das religiões, é a religião... Não é a religião do futuro, né, que todos vão aderir. É o futuro das religiões. E aos poucos a gente vai vendo isso. Quando eu assisti no programa o Pároco falando de perdão, né, para com o outro, que não é de imediato, né? O perdão não é de, vou perdoar porque eu sigo o evangelho, vou perdoar, mas o coração continua amargo, cheio de raiva daquilo. Não, é a gente se lembrar daquilo sem rancor, sem um ódio, sem um choro, né, de não sentir a dor daquele momento e deixar levar, passar, né? E a gente também tem que ter esse cuidado para não se magoar novamente.
e entregar essa dor nas mãos de Deus. Mas que a gente precisa se livrar dessa dor, né? Então a gente perdoar faz bem primeiramente para a gente e depois para o outro. A indulgência é a piedade para com os outros, né? A gente saber perdoar os outros, ter essa indulgência, misericórdia, porque hoje o ensinamento que eu tenho, que eu estou aprendendo, o outro irmão não tem, né? Outro irmão que tenha mais conhecimento do que eu, derrapou. Então eu tenho que ter misericórdia com ele, ele tem misericórdia comigo, porque nós estamos caminhando todos juntos. Então a gente tem que aprender a tentar, né, a entender o lado do outro. Isso não significa passar a mão na cabeça, né? Mas, tudo bem, né? Como a gente faz com uma criança que quebrou um copo à toa. Mas assim, a gente saber perdoar e saber também conversar e perdoar o erro do outro. E isso vem através do amor e caridade. E a caridade não vem através apenas de esmolas, né, de coisas físicas, como um alimento ou uma roupa. A caridade está em tudo nisso. A gente perdoar, ser indulgente, orar por aqueles, né, isso tudo está englobado no amor de Deus. O amor e a caridade que Deus nos ensina. Muito obrigado, meus irmãos. Através do mandamento maior, para finalizar, o mandamento maior de Deus: amar o próximo como a ti mesmo. Então, para a gente amar o outro, a gente tem que primeiramente amar a nós mesmos. Primeiro devo me amar, me aceitar, me corrigir para que eu possa amar o próximo como Deus nos pede. Muito obrigado, a paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Meus irmãos, boas reflexões, não é? A gente tem que estar sempre atento para que a gente erre menos e se transforme. Aproveite a oportunidade enquanto aqui encarnado, né? Todas elas que nos são oferecidas diariamente para nos melhorarmos por aquelas situações que nos provocam o deslize e para melhorar no sentido também de olhar para o próximo com empatia, com amor e poder estender a mão dentro daquilo que tiver ao nosso alcance. Obrigado, Cristiano, pelo nosso estudo. Obrigado, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai, reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, por mais esse momento. Obrigado, Germano, por estar conosco há 89 anos, com as portas abertas. Mas muito além disso, antes que as portas físicas fossem abertas, esse compromisso, esse trabalho já estava sendo realizado na parte espiritual. E obrigado a toda essa legião de espíritos desencarnados que trabalham incansavelmente pelo socorro e pelo benefício de todos nós encarnados e desencarnados. E assim, Pai, agradecidos por esse momento e por toda essa oportunidade, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.